Eu sou César Vanus, repórter, e você está assistindo o programa Percepção. Nós vamos dar continuidade agora ao papo com Cláudio Carone. Como você sabe, já foi visto anteriormente, Cláudio Carone é dirigente de um movimento gnóstico que tem o seu epicentro, vamos dizer assim, no místico recanto do Roncador, no Mato Grosso. E este movimento, conhecido por Santuário Místico e Ecológico do Roncador, tem propostas de natureza transcendente que estão sendo objeto de informações muito instigantes por parte do Cláudio Carone, neste papo com o repórter que neste momento lhes dirige a palavra. Ô Cláudio, vamos dar sequência ao nosso intrigante... Vamos para frente. O intrigante depoimento que você traz aqui sobre as ações desenvolvidas da Serra do Roncador. Vamos. Muito bem. Como nós estávamos falando, na parte iniciática do Roncador, essa escola iniciática do Roncador, que se chama-se o Terceiro Colégio Gnóstico no Roncador. Lá então existe toda uma didática, uma pedagogia, para que nós possamos paulatinamente ir desenvolvendo o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. É um trabalho global, interno, no qual nós vamos nos preparando para elevar as nossas vibrações através de inúmeras práticas. E lá no santuário nós temos lugares apropriados para isso. O nosso próprio santuário, que é um bolsão, eu me referi a bolsão. Bolsão geralmente é uma caverna, é uma entrada para o interior da Terra. Nem todas as cavernas têm passagem para o interior da Terra. E as que têm são chamadas de bolsões. Bolsões para onde? Para o Duarte. Mas são portais que nem todos têm acesso. Aliás, a maioria não tem acesso, justamente por essa falta de vibração apropriada para penetrar nesses lugares. Não é uma seleção assim a esmo, é uma seleção por questão de vibração interna. De formas que, para termos acesso aos mundos subterrâneos, nós precisaríamos fazer toda uma revolução geológica. Nós teríamos que alterar a nossa constituição física e atômica para poder entrarmos lá. O que teria que ser feito? Nós teríamos que aumentar a velocidade dos nossos átomos. Para isso, em outras palavras, nós teríamos que ampliar a eletricidade do nosso corpo. Nosso corpo tem eletricidade. E a nossa eletricidade, no estado em que nós nos encontramos, é uma eletricidade de baixa voltagem. Nós precisamos elevar a voltagem. Como é que nós podemos elevar a voltagem? De várias formas. Primeiro, através dos processos alquímicos de transmutação. O que é um processo de transmutação? Começa-se a transmutação pela preservação das energias. Antes de transmutar, nós temos que acumular, reter, preservar. Por isso eu me referi à matéria-prima de Deus. A matéria-prima de Deus é a energia criadora, energia da qual nós nascemos. Sem a preservação da matéria-prima, nós não podemos pensar em alquimia, nós não podemos pensar em transmutação, não podemos pensar na pedra filosofal e adquirir a pedra filosofal, que é todo um trabalho de autorrealização profunda e demorada, não é uma coisa assim rápida. A eletricidade do corpo, ela vem de diversas fontes. A fonte principal é a energia que nós chamamos de energia Kundalini, que é uma energia que todos nós temos em forma natural, mas que não está desperta, ela está em estado latente. Mas nós temos esse potencial elétrico que pode ser desenvolvido de que forma? Aprendendo a respirar corretamente, aprendendo a
pensar corretamente, a sentir corretamente. É a tal história. Muitas vezes nós queremos fazer um trabalho espiritual, mas nós não temos a energia específica. Nós estudamos, podemos ler todos os livros, estudar o que vocês imaginarem, mas sem a vivência daquela teoria não adianta nada. E lá no Roncador nós temos os meios para vivenciar essa sabedoria. Nós temos lá esse santuário que tem uma energia muito especial, é uma energia que favorece muito os estados meditativos. Nós temos uma trilha dos chakras, que são ogivas. Em cada uma dessas ogivas nós temos um lugar apropriado para meditação. Cada ogiva se refere a um dos 7 chakras. Nós temos um nurag, onde nós fazemos trabalhos de vocalização, de mantras, e nós temos umas pirâmides suspensas. Vamos fazer uma pausa aqui, porque é como eu já sublinhei anteriormente, né? Você já entrou na pirâmide suspensa? Fui. Então. Nós vamos falar nisso agora mesmo. Mas o que eu quero dizer é que você traz tantas e tão instigantes revelações que, se a gente não fizer uma pausa, o telespectador fica um pouco perdido, né? Então vai. Então eu queria interromper no seguinte ponto. O lado iniciático do trabalho executado pela gnose, do movimento do qual você é dirigente. Lá no Roncador, um deles, né? Um dos dirigentes, ele conduz a possibilidade da pessoa promover uma autorrealização, sim, uma promoção espiritual através da aquisição de técnicas de vibração energética. Sim. É isso mesmo? Certo. Muito bem. A pessoa que atinge, vamos dizer, o patamar mais elevado, o clímax desse processo evolutivo, ela chega aonde? Bom, nós temos que levar em conta que cada um de nós tem uma particularidade diferente. Nós temos que descobrir o ritmo da nossa particularidade. Nós não podemos pegar como exemplo um mestre ascensionado e queremos seguir o mesmo caminho desse mestre. Cada um de nós vai ter um caminho diferente, cada um de nós vai ter um resultado diferente, cada um de nós temos uma constituição física diferente, temos uma herança genética diferente, temos causas anteriores, ou seja, karmas diferentes, de formas que cada um vai experimentar um resultado íntimo, particular. Por isso que é bonito o nosso trabalho, não é um trabalho massificado, é um trabalho que se respeita muito a individualidade. Uma vez nós perguntamos ao nosso mestre qual era a função dele. Ele disse: a minha função é colocar vocês em contato com o mestre interno de vocês, porque eu sou apenas um instrumento para que vocês reencontrem dentro de vocês essa fonte inesgotável de sabedoria. Quando vocês encontrarem essa fonte inesgotável de sabedoria, quando vocês estiverem completamente convictos do que vocês estão procurando, quando vocês já tiverem descoberto o ritmo da vossa particularidade, eu não precisarei estar mais aqui, diz ele, porque eu sou apenas um instrumento. Então a beleza no Roncador é essa liberdade que nós respiramos, no sentido de que nós não obedecemos nada mais, nada menos do que o nosso íntimo. E então existe, como você pode observar lá, uma disciplina muito grande, mas ninguém impõe essa disciplina, é um processo de autodisciplina, porque já temos um grupo relativamente grande de pessoas que já têm essa consciência, então não precisa ninguém estar fiscalizando, dizendo você faz assim, cada um já sabe o que faz, cada um está buscando o ritmo da sua particularidade, cada um aprende a respeitar a individualidade do outro, se é católico, se é protestante, se é ateu, se é espírita, entendeu? Nós não olhamos esse lado, olhamos
a chispa divina que existe em cada um. E essa chispa Cláudio, divina é que interessa. atingindo esse patamar vibratório, que tem um significado evolutivo, Sim. é isso mesmo? Do plano espiritual? É. A pessoa fica sobrando num planeta como o nosso, de vibração inferior? Existem várias Ou não? Olha, por Ou exemplo, ela fica dentro desse contexto terreno aí eu preciso como explicar um instrumento ou uma força para ajudar a evolução dos outros? Exatamente. Existem vários casos. Primeiro precisamos compreender que que estamos aqui encarnados com esse corpo físico, nós estamos ainda presos a uma roda de reencarnação que nós chamamos de roda de samsara. Então nós estamos praticamente num cativeiro. Esse nós temos que nos libertar desse cativeiro. O que significa sair dessa roda de samsara, adquirir condições energéticas para nos tornarmos habitantes cósmicos. Os mestres ascensionados, cidadãos cósmicos, habitantes do cosmos, eles têm essa autonomia, nós não temos, nós estamos presos a esse mundo tridimensional. Nós estamos aqui tentando fazer essa transformação interna para sermos livres, cosmicamente falando. Uma vez que isso ocorre, nós temos várias missões a cumprir. Uma delas é ficar aqui para ajudar os nossos semelhantes. E existem muitos mestres que estão entre nós, ocultamente, invisivelmente, ajudando a humanidade, porque eles também foram ajudados. E eles têm, então, que ajudar. Existe dentro do conhecimento gnóstico, uma máxima que diz o seguinte: a caridade é uma usina de luz. Quando você ajuda o seu semelhante, você está acumulando luz para você mesmo. Então, por isso que nós observamos os kardecistas, os espíritas, eles se dedicarem quase que integralmente a ajudar os seus semelhantes, porque eles estão ganhando capital cósmico para se liberarem, para se libertarem do cativeiro em que se encontram. Nós trabalhamos muito lá aliás, como você pôde observar lá no santuário, ajudando com a vibração de cura. Agora nós estamos construindo um pavilhão de regeneração, que é um pavilhão também que vai ser destinado a ajudar as pessoas doentes, pessoas que têm dificuldades, tanto físicas como mentais. Nós temos lá um trabalho muito forte de vibração de cura. Temos também pirâmides de mesalira. Como é que funciona essa mesalira? A mesalira é uma pirâmide na qual existe dois aparelhos musicais, uma mesa, há um som acima, que é um som metálico, e embaixo um outro tipo de som. A pessoa deita nessa mesa e fica ouvindo um som, e através desse som ela entra num estado alterado de consciência, e para curar, para se relaxar. Nós vamos agora mesmo dedicar um espaço maior para falar das pirâmides, que constitui, na verdade, algo charadístico, né? Charadístico, Mas eu queria retornar... Mas deu para entender o que eu expliquei? Porque nós não poderíamos generalizar, olha, depois que nós passarmos pela autorrelação, vai acontecer isso. Não é. Mas eu queria insistir num ponto aqui. O ser que emerge desse processo iniciático, a incompletude, ou seja, que adquiriu as informações básicas que permitem a sua evolução espiritual, quer dizer, a sua transposição para um plano transcendente. Esse ser, como é que ele é situado em matéria de similaridade, de vivência, de percepção das coisas do universo, com seres que presumivelmente habitam outros planetas e que fazem parte de uma comunidade inteligente que estaria disseminada pelos outros corpos celestiais? Como é que é isso? Qual que é a similaridade, qual que é a diferença? Existe muita diversidade
existe muita diversidade no cosmos de manifestação de vida. Então nós poderíamos generalizar, mas existe esse tipo humano, que é o nosso, que é, como nós sabemos, é predominante porque é a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Então, mesmo a partir do momento em que nós passemos por um processo de iniciação, nós permanecemos com essa imagem, mas em outros planos. Em outros planos. Nós vivemos num plano muito denso. E nós temos dentro deste corpo físico possibilidades de entrar em planos mais sutis, mas mantendo a mesma imagem daqui do corpo físico. Por isso que os corpos mais sutis têm a mesma forma dos corpos, inclusive as mesmas funções internas dos corpos materiais, dos corpos físicos. É uma questão de vibração. O que nós estamos buscando lá é elevar a nossa vibração para ter acesso a esses mundos ocultos. Porque nós estamos como que mergulhados dentro de um aquário. Os peixinhos que estão dentro do aquário, eles pensam que o universo deles é aquele aquário. Eles não sabem o que existe fora do aquário. Nós estamos mergulhados nesse mundo tridimensional. Isso me estimula a lembrar um ditado chinês que afirma que o peixe é o último a saber que vive dentro d'água. Pois é verdade, é isso mesmo. Ele não sabe. Nós somos, essa analogia isso, né? É perfeita. Analogia essa. Né? Então, o ser humano, ele tem um grande desafio. Primeiro de tudo, é ele compreender que ler, estudar, adquirir conhecimento não leva à libertação do cativeiro. É preciso ter conhecimento, ter sabedoria, ter informação, mas é preciso prática, é preciso disciplina interna, vontade, convicção. Porque qual é o nosso objetivo maior? É ter acesso aos portais, ter acesso ao mundo interno, ao mundo interior. O templo, o corpo, nós temos um templo, é um templo perfeito. O altar desse templo é o nosso coração. Então, o Hermes Trismegisto, ele diz o seguinte: dou-te o amor, que é o sumo da sabedoria. Sem o amor você não vai a lugar nenhum. Então, a premissa fundamental da iniciação é o amor. Porque quando você desenvolve o amor, você está entrando dentro do altar do seu templo. E no altar do seu templo você pode conhecer a sua divindade interna. E é a partir dessa divindade interna que você vai passar pelas iniciações. As iniciações não são da personalidade, são do ser, da chispa divina. Então, a iniciação é algo íntimo, porque se relaciona com a divindade, com o íntimo de cada um de nós. E no universo existem planetas com iniciações diferentes, com formas diferentes. Tudo que nós estamos falando se relaciona ao nosso sistema solar e da nossa galáxia. Agora você imagina que são 200 milhões de galáxias, uns milhões e milhões de sóis, milhões e milhões de sistemas solares. Então, nós buscamos uma unicidade. Essa unicidade seria como o grande arquiteto do universo, conhecido pelos maçons como essa fonte inesgotável de energia cósmica a qual nós temos acesso, uma vez que nós preparemos o nosso corpo físico. E como é que nós podemos preparar o nosso corpo físico? Melhorar a qualidade da nossa aura. A nossa aura, que é a energia radiante que nos envolve, ela é o retrato dos nossos estados anímicos internos, nossos estados emocionais, da nossa saúde, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos. Então, no Roncador, nós fazemos trabalhos intensos para o desenvolvimento e expansão da nossa aura. Porque quando nós expandimos a nossa aura, isso significa que nós estamos aumentando a nossa eletricidade. A aura é como se fosse uma cerca elétrica. E é muito interessante, porque quando uma pessoa trabalha com essas virtudes internas e aumenta e expande a sua aura, ele fica protegido contra as intempéries do mundo, até mesmo contra os assaltos, contra os problemas que hoje em dia nós conhecemos como os problemas urbanos de violência. Por quê? Porque essa aura se expandindo, ela se torna uma aura protetora
Mas como funciona isso? No momento que você está, por exemplo, no trânsito, por que escolhem uma pessoa para assaltar e não você? Por que entram na casa de uma pessoa que não é você, que é essa outra pessoa? Por quê? Porque depende da vibração, depende da aura das pessoas que estão vivendo naquele lugar. Então, quando nós criamos um ambiente com várias pessoas, com auras mais elétricas, mais fortes, há uma proteção toda. Existe um caso muito interessante de um iniciado que já alcançou um domínio da viagem astral. E ele nos relata o seguinte, que ele numa dessas viagens, na qual ele estava com o corpo no seu leito, mas ele saiu e foi viajar, estava sobre São Paulo. E no momento que ele viajava em São Paulo, ele viu uma espiral e resolveu entrar naquela espiral. Mas quando ele entrou na espiral, ele viu que tinha uma energia muito pesada, que tinha seres horripilantes. Mas ele, como curioso, ele resolveu entrar. E quando ele entrou, era um bordel. Ele entrou no bordel e se assustou e voltou para o corpo. E continuou essa pesquisa e entrou numa taverna. Entrou em todos os lugares que ele entrava desse tipo. Ele via que esse lugar era infestado de almas negativas, porque eram lugares que não tinham nenhuma proteção. Depois ele foi num hospital, e era um hospital que se fazia muitos abortos. E quando ele entrou nessa espiral, dentro desse hospital, ele viu uma quantidade muito maior de monstros. E esses monstros, eles estavam todos ao redor dos fetos que haviam sido retirados nos abortos. Quer dizer que então toda a prática negativa, e o aborto é uma delas, a bebida, a droga, atrai esse tipo de entidades, Depois ele, continuando essa experiência, ele foi entrar num lugar, ele viu uma espiral dourada, linda, bonita, cheio de anjos, cheio de seres superiores. Ele entrou, era uma sala de meditação transcendental, onde as pessoas estavam harmonizadas, fazendo mantras, fazendo prática, meditando. Está entendendo? Então, as vibrações dependem muito das auras das pessoas que participam desses lugares. E no Roncador, nós temos umas práticas específicas para trabalharmos com as nossas auras. E através da respiração, através da conduta, o caráter da pessoa é muito importante, a ética. Nós damos muita importância à ética no relacionamento com os nossos semelhantes, ética com relação à família, ética com relação a parentes, com relação a cônjuges. E tudo isso aumenta a nossa força, a nossa vibração, e isso tudo se manifesta onde? Na aura. E o que é a aura? A aura é a eletricidade. Aumentando a eletricidade, eu começo a ter acesso aos mundos eletrônicos. Entendeu? É todo um processo gradativo. Permita-me uma outra pergunta aqui. Como não? Presume-se, né, que esses seres, voltando à Terra Oca, que habitam o mundo subterrâneo, sim, conforme a percepção do movimento gnóstico. Presume-se que esses seres desenvolvam um tipo de tecnologia mais avançada do que a que domina o nosso planeta. Com certeza. Baseados nisso, a gente formula a seguinte pergunta. Qual a razão pela qual eles não resolvem desenvolver uma ação socorrista do planeta e trazer essas tecnologias para a adoção imediata no sentido de aliviar os padecimentos aqui na face da Terra? Simplesmente por dois motivos. O primeiro motivo é que eles não interferem no livre-arbítrio, porque eles acham que todo o sofrimento, todas as adversidades que nós estamos passando aqui no mundo fasciano são necessárias para o nosso crescimento interno. Se eles fossem fazer uma intervenção nos facilitando, isso complicaria mais a nossa situação. O que importa é que através do sofrimento, através da dor, nós possamos encontrar a causa dessa dor, desse sofrimento e mudarmos. E é o que está acontecendo em grande quantidade de pessoas que estão se
voltando para a espiritualidade, pessoas que passaram por grandes dissabores na sua vida, grandes decepções, penas morais, falências, perdas de entes queridos. Essas pessoas, quando perdem tudo o que têm, elas começam a refletir sobre a natureza da vida e ver que a vida em si é passageira, é efêmera, é sujeita à lei da impermanência. Então eles começam a buscar a existência, que é a vida da alma, é a trajetória da nossa alma. Então elas entram no mundo espiritual, não porque leram e se convenceram, mas pelo sofrimento, pela dor. Então eles não interferem nesse processo, porque eles sabem que não adianta chegar aqui e passar toda a tecnologia. Primeiro, porque se eles fossem passar tecnologia para nós, correriam o risco de usar isso para destruir a humanidade. Ô Cláudio, a gente pode induzir do que você está dizendo que o comportamento filosófico da gnose é então absolutamente idêntico aos das correntes religiosas que dominam o pensamento humano? Porque, em teoria, é o que é dito também por toda e qualquer religião. Sabe por quê? Porque todas as religiões, todas as fontes de conhecimento vieram de uma mesma fonte. Só que cada uma desviou-se por caminhos diferentes. A diferença da gnose é que ela trabalha com a síntese. Então ela tem aspecto da gnose que você encontra no budismo, no shintoísmo, no cristianismo, no catolicismo, na eubiose, entendeu? É uma síntese de tudo. Então, nós, voltando àquilo que a gente estava dizendo, a gnose, ela aceita a lei do karma e sabe que você veio aqui para resgatar karmas. E para resgatar karmas, a gente passa pelo sofrimento. Um dos maiores equívocos do ser humano é rejeitar as adversidades, reclamar do seu próprio destino. Cada um de nós temos um destino que é o destino que nós necessitamos para crescer espiritualmente. E não vamos crescer na abundância. Ninguém cresce espiritualmente no meio da abundância. Se bem que, a partir do momento que nós adquirimos um centro de gravidade, de consciência, nós podemos ser bilionários e espirituais. Mas são raros esses casos. A riqueza material, ela é um obstáculo para a riqueza espiritual, mas elas podem muito bem caminhar juntas. É o caso, por exemplo, do Conde Saint-Germain, que era um homem milionário e era altamente espiritual. Os grandes templários eram todos homens muito evoluídos espiritualmente e foram os homens que construíram as maiores igrejas da Europa, da França, da Itália, na Alemanha, enfim. Dá perfeitamente para a gente combinar o mundo material com o mundo espiritual. É uma questão apenas de sabedoria, uma questão de saber levar isso com sabedoria. Muito bem. Ô Cláudio, eu vou fazer uma nova interrupção. Pode fazer. No nosso agradável bate-papo, para preparar o espírito do nosso telespectador para a história que você vai nos contar sobre o significado das pirâmides e nos remetendo também ao trabalho de cura espiritual no plano transcendente que se realiza no santuário místico e iniciático do Roncador. Até sempre.